Hoje a gente vive a era da alta tecnologia. Essa alta tecnologia traz pra gente, impõe para nós pela divulgação das empresas e pelos nossos pacientes, de que a gente tem que estar utilizando recursos inovadores, porém, a gente precisa também oferecer resultado. E resultado, para que ele venha, para que ele seja eficaz, eu preciso estar trabalhando com algo que é fisiológico, com algo que faça o teu corpo responder pela fisiologia, o corpo do seu paciente. A inovação, ela é muito bem-vinda, ela potencializa resultados, mas eu não posso ter o paciente, talvez, num intervalo tão longo quanto a inovação me diz, uma sessão a cada mês, uma sessão a cada 45 dias, ou até 3, 4 meses de intervalo entre uma sessão e outra. E aí eu preciso manter esse paciente comigo em manutenção, em estrutura, em manutenção de função fisiológica. E aí, dentre os últimos temas que alguns alunos colocaram em relação às últimas lives, a gente falou em eletrolipólise e corrente de eletroestimulação de média frequência. E aí, por escolha da maioria, como vocês viram que a gente colocou na semana passada, vamos falar de eletrolipólise, né? Quando a gente trata corporal, e aí o tratamento corporal é muito interessante porque ele depende bastante do que o teu paciente vai fazer. Um dos tecidos que mais se altera fisiologicamente desde o nascimento, a fase de adolescência e a fase adulta é a tela subcutânea, a terceira camada do tecido, que antigamente a gente dizia que era a terceira camada da pele. A tela subcutânea é uma estrutura que hoje deixou de ser só a terceira camada da pele, mas sim um tecido que responde já comprovadamente a hormônios e ao sistema nervoso. Então a gente está falando de algo que pode interferir em funcionamento durante toda a vida. E essa tela subcutânea é composta por células de gordura. E aí, quando a gente fala em gordura e fala em tratamento corporal, é algo que chama muito atenção, é algo que sempre vai trazer a ideia de que teu paciente está te procurando por conta disso, que teu paciente está te procurando para melhorar o contorno corporal, que o teu paciente está te procurando para melhorar aquela alteração fisiológica que visualmente está incomodando, que é ter um contorno, que é ter um biotipo alinhado, que é ter aquilo que muitas das vezes a cobrança vem por perfis até da mídia, de que tem que ter um corpo bonito, saudável. E para nós, a situação temos que intervir com recursos de eletroterapia, manuais, cosméticos, mas a eletro vem forte aí porque ela vai ter uma ação importante, ela vai penetrar no tecido causando modificações celulares, causando modificações do metabolismo celular. E a eletrolipólise é um recurso que tem um histórico de mais ou menos 1980. Quando ele começou a ser utilizado, quando esse recurso começou a ser utilizado, ele era mais focado para os médicos, era um equipamento que só era usado por médicos e que tinha só utilização com agulhas. Então é um recurso de agulhas que só médico utiliza e que trata gordura. Aí, depois de um tempo, nós começamos a ter um outro equipamento que vinha com um nome chamado eletrolipoforese, que era um equipamento utilizado com placas para profissionais que não eram médicos, que não poderiam usar agulhas. Aí veio esse equipamento onde se utilizavam as esponjinhas com um produto específico ou um gel condutor para fazer a corrente elétrica chegar até o ponto de objetivo. E aí, na migração de tudo isso, nas descobertas, e aí os profissionais começaram a falar assim, não, mas se os médicos usavam com agulha lá atrás, então a gente pode pegar o mesmo equipamento, usar com agulha, e isso começou a gerar alguns problemas, algumas dificuldades, porque algumas alterações no tecido pós-procedimento deixavam sequelas, necroses, lesões, que tinham uma grande dificuldade de cicatrização. E aí, em meados de 2007, mais ou menos, as empresas de equipamento de corrente elétrica migraram, então, novamente a ideia de que se tinha que produzir um equipamento com uma corrente elétrica que pudesse ser utilizado com agulhas, com essa evolução da estética e com essa possibilidade de todos os profissionais que estavam trabalhando nessa área já utilizarem esse tipo de eletrodo subcutâneo para emitir uma corrente elétrica de forma mais aprofundada, que derivava até da própria ideia da eletroacupuntura, quem trabalha com terapias alternativas, com eletroacupuntura,
eletroacupuntura sabe muito bem desse recurso, dessa situação. Nós vimos aí essas empresas trazendo novamente a ideia de trabalhar com agulhas. E hoje isso gera bastante interesse pela técnica e dúvidas. O que é melhor? Usar um equipamento que tem agulha, usar um equipamento que tem placas, né? Então vamos iniciar por aí. Falamos que temos que agir na tela subcutânea, que é a gordura, na célula chamada adipócito, que esse tecido agora já estudado muito e não sendo mais tão simplista na definição dele, é um tecido que responde a hormônios e que responde ao sistema nervoso, ou seja, alterações fisiológicas que comprometam a alteração hormonal e gerem níveis de estresse fisiológico podem intervir em acúmulo na tela subcutânea, em aumento de gordura. Mulheres têm mais alterações fisiológicas mensais pela menstruação, pelo período menstrual, na gestação, no climatério, menos do que os homens, mas não quer dizer que os homens não tenham. E aí nós vamos utilizar a eletrolipólise então agora como um recurso que vai atuar diretamente nessa tela subcutânea para que a gente possa intervir nesse adipócito e agir especificamente nele em terminações específicas. Esses adipócitos, na parede deles, têm terminações que vão perceber informações externas. E aí a gente já tem comprovadamente também essas ações. E nós temos dois receptores interessantes que atuam no adipócito. Um chamado alfa e o outro chamado beta. O alfa se subdivide em dois, alfa 1 e 2, e o beta se subdivide em três, beta 1, 2 e 3. Cada um tendo uma especificidade, mas resumindo em suas funções. O alfa é o inibidor da lipólise e o beta é o estimulador da lipólise. Opa! Então nós temos duas ações antagonistas e aí quando a gente quer reduzir gordura no paciente, reduzir medida, eu preciso estimular quem faz a lise, quem faz a quebra, que é o beta, e se possível inibir o alfa, que é quem impede a quebra. Então a gente vai ter que pensar em ações sinérgicas e que essas ações sinérgicas juntas possam oferecer resultados eficazes e duradouros, que eu acho que é isso que a gente precisa oferecer para um paciente hoje. Mesmo na área da tecnologia, eu tenho que oferecer um recurso que faça isso. E a eletrolipólise é capaz. O que é a eletrolipólise, então? É um equipamento de baixa frequência. E quando a gente estuda corrente elétrica, e aí fica a dica que a gente precisa se aprofundar muito em corrente elétrica, é que as correntes de baixa frequência, elas necessariamente não precisam ser alternadas, elas podem ser polarizadas, terem efeitos polares e estarem moduladas com frações de frequência específica, em modos retangulares, trapezoidais. Então, esses equipamentos de baixa frequência que emitem o programa de eletrolipólise atuam numa frequência capaz de estimular o sistema nervoso e causar uma reação. Opa! E aí o sistema nervoso, e aí a gente vem na divisão do autônomo enquanto parasimpático e simpático. Para nós o parasimpático fica mais importante nesse momento, porque é a partir dele que a gente vai ter a liberação das catecolaminas. Opa! Falando nisso, adrenalina e noradrenalina. Quando a gente estuda a fisiologia da lise celular, a fisiologia da quebra, usando bem entre aspas esse termo quebra porque eu não gosto muito, mas é bem entendido aí em parâmetros para fazer a clivagem da gordura que está lá dentro da célula, para ela sair, para a gente poder esvaziar essa célula de gordura e reduzir a medida, que é o que o paciente busca. A gente vai usar essa corrente de baixa frequência. Ela, na superfície, ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Por quê? Porque a corrente vai ter que vencer a epiderme, a derme, para poder chegar na tela subcutânea. Então, a função da pele como proteção é resistência. Se a função da pele é resistência, a grande dificuldade que a gente vai ter aqui é brigar
precisa, né? E quando chega no tecido que a gente precisa, então talvez a corrente chegue com um pouquinho menos intensidade, porque ela tem essa capacidade de perda pela resistência, pela impedância elétrica da característica do tecido. Quando a gente usa a agulha já está na tela subcutânea, é um eletrodo implantado que já está na tela subcutânea e estando lá dentro fica muito mais fácil esse estímulo chegar até esses receptores. Então os dois procedimentos são válidos, mas tem artigo comparando os dois e mostrando que em característica de redução de medida por informação científica, a ação de gordura na mesma proporção de sessões, a agulha tem mais eficácia do que o eletrodo. Porém, não quer dizer que o eletrodo não pudesse chegar no mesmo resultado, talvez aumentando o número de sessões, ok? Então, ainda nas definições do que a gente estava colocando enquanto ação, então a gente tem o epicutâneo e o subcutâneo, epicutâneo eletrodo, subcutâneo a agulha, e aí a gente precisa pensar em parâmetros. É fácil comprar um equipamento que tem o parâmetro de eletrolipólise, defino qual é a técnica, mas preciso entender como que eu vou otimizar então esses parâmetros. É uma grande dúvida, porque tem aparelho que dão formas de onda, tem aparelhos que não dão formas de onda. Tem aparelhos que têm uma modulação só, tem aparelhos que não têm modulação e simplesmente entra dentro do parâmetro específico e eu só coloco um padrão de intensidade e frequência, né? Então vamos pensar assim, preciso definir se o equipamento me coloca a informação de que eu preciso definir frequência, e grande parte dos equipamentos do mercado vão estar trabalhando entre 5 e 50 Hz. A gente tem desde Soriano em 2000, e aí a gente vai trazendo todas as outras referências falando de eletrolipólise, de que uma frequência de 25 Hz é uma frequência que parece, pelas relações científicas nos artigos, a que mostra mais resultado em redução de medidas, em ação na plicometria ou até eliminação de substâncias em urina examinadas ou alteração de exames sanguíneos para o tratamento de eletrolipólise. Então, se o teu equipamento pedir frequência, hoje a gente tem como referência a possibilidade de dizer que 25 Hz seria uma frequência indicada por uma maior quantidade de artigos que nos digam enquanto resultado eficácia. Tá? Alguns equipamentos não vou nem te pedir frequência, só vou entrar no programa de eletrolipólise, você vai colocar tempo e depois de dar o start, colocar intensidade. Importância, frequência é sempre o parâmetro medido em Hertz e intensidade sempre em micro ou miliamperes, ok? Definir a frequência, depois que define a frequência, se o equipamento pede ou não, tem que colocar tempo. E aí a gente vai precisar entender um pouquinho do teu equipamento. Se o teu equipamento tem uma frequência definida, provavelmente é um equipamento que tem uma corrente despolarizada, que não vai ter efeito fisiológico de ação polar. Então é um equipamento que tem um risco muito menor de causar aquelas ações de necrose, aquelas ações lipolíticas específicas, mas que também podem fazer uma reação alcalina e ácida no tecido. E aí, se for um equipamento de corrente despolarizada, a gente pode estar trabalhando entre 30 e 60 minutos, com tranquilidade. Como eu defino esse tempo? Quanto mais tempo de estímulo, mais ação nos receptores da membrana do adipócito, mais ação lipolítica. Quanto menos tempo, menos ação. Se é um aparelho polarizado, que tem ação polar, e aí a ideia é trabalhar em todas. Se for eletrodos, podemos chegar entre 30, 40, até 50 minutos. Se for agulha, no máximo 30 minutos. Enquanto intensidade de decisão. A intensidade de decisão para utilização vai estar muito ligada ao limiar de sensibilidade do paciente. A unidade de medida de intensidade de corrente elétrica é ampere. Nós usamos múltiplos ou submúltiplos quando a gente trabalha com corrente elétrica. E pensando na eletrolipólise, a gente trabalha com submúltiplos, que são ou microampere ou miliamperes. Então, você precisa consultar no teu equipamento qual é o padrão, se é microamperagem ou se é miliamperagem. Dentro de uma questão de segurança, quando a gente fala em correntes polarizadas, a literatura fala que a gente pode estar trabalhando ali entre 4 até
até 5 miliamperes. Acima de 5 miliamperes, há pesquisas, e o próprio Cheng cita isso desde 1982, que intensidades que vão acima de 5 miliamperes, a gente começa a diminuir a capacidade de produção de ATP. E aí o tecido começa a entrar num momento de sofrimento por falta de oxigenação. E aí a gente diminui a capacidade de permeação de aminoácidos, e aí começa um comprometimento fisiológico. Então, até 5 miliamperes a gente tem como segurança. E dentro desta intensidade, até os 5 miliamperes, a sugestão é trabalhar com esse limite e a sensibilidade do paciente. Quando falamos de agulha, aí a gente tem que pensar numa intensidade até menor. A gente pode estar trabalhando até 1 miliampere. Alguns artigos falando sobre tratamento de agulha para eletrolipólise falam que o padrão de intensidade é microamperagem. E se a gente falar em microamperagem, então, como é que eu defino isso no meu aparelho? Tem aparelho que começa no 1, 2, 3, e aí provavelmente é amperes, miliamperagem. Então, o 1 corresponde a 1000 microamperes. Agora tem aparelhos que começam no 0,1, 0,2, 0,3. Então, 0,1 corresponde a 100 microamperes, 0,2, 200 microamperes. Então, agulhas, uma faixa de microamperagem ou até 1 miliampere no máximo é mais seguro para evitar as intercorrências que a gente tem como citação de necrose, de alterações no tecido, tá? Então, fechamos aí a ideia. Uma corrente polarizada ou despolarizada, que pode ser usada com eletrodos, com agulhas, e quanto a isso a gente vai seguindo essa definição de parâmetros. Agora fica a chave de uma pergunta que eu coloquei no Stories para a gente falar, mas como que esse receptor age? A gente tem que entender que fisiologicamente todas as nossas células de gordura o tempo inteiro estão ou armazenando ou eliminando o tempo todo, porque a gente precisa de energia o tempo todo. E para eu buscar energia, ou eu tenho essa energia no que eu me alimentei e está na circulação, ou eu vou buscar, se tudo que eu usei na circulação for eliminado, eu vou buscar nas células de reserva. Então, eu vou ter que fazer um estímulo no adipócito para pegar o que foi armazenado lá dentro, em forma de triacilglicerol, que é uma molécula grande, causar uma reação fisiológica lá dentro para quebrar esse triacilglicerol em ácidos graxos e glicerol, que ficam em tamanhos menores, clivados, e saem de dentro do adipócito com mais facilidade. Então, toda a ação lipolítica precisa pensar dessa forma, atuar no receptor beta, como falei agora há pouco, que é o estimulador da lipólise, para internamente eles conseguirem estimular a LPL, que é a lipase, a enzima lipase específica lipoproteína, e também na LSH, que é a lipase hormônio sensível. Então, elas vão responder exatamente dessa forma. Receptor estimulado por corrente elétrica de baixa frequência, pela eletrolipólise, há um estímulo interno, e aí tem artigos falando assim, é uma estimulação artificial, localizada, controlada por uma corrente de baixa frequência para atuar nesses receptores. Então, o que a gente está fazendo? Fazendo um estímulo para que o organismo aumente aquilo que ele já faz diariamente. Porque para vocês estarem sentados aí, me escutando, respirando, para eu estar aqui falando com vocês, nós estamos precisando de energia. E essa energia eu tenho que buscar na reserva. E essa reserva vem através do gasto calórico, certo? Então, vou fazer um tratamento lipolítico, vou reduzir medidas. Meu paciente também precisa entender que sozinho o equipamento não vai conseguir resolver 100% dessa situação. Porque o equipamento vai fazer um estímulo local. Nós não emagrecemos ninguém fazendo procedimento estético, nós trabalhamos com lipodistrofia localizada, com ações localizadas, não existe reação sistêmica, nesse momento até agora comprovada como mecanismo não, mas sim ações locais que reduzem. Na questão do recurso de eletrolipólise, a gente enxerga alterações de exames fisiológicos. Então, tem artigos falando de alteração de exame de urina, tem artigos falando de alterações de exames sanguíneos, legal.
mas ainda a gente precisa entender que a gente não está oferecendo um estímulo intenso o suficiente para dizer para o meu paciente, eu vou te emagrecer com esse recurso. Não, eu estou causando um estímulo importante localmente e que essa reação fisiológica local vai tirar de dentro da célula de gordura aquele componente que está fazendo com que ela fique maior, que é o triacilglicerol, clivado, vai jogar isso na corrente sanguínea e aí a gente precisa gastar, oxidar, porque não adianta a gente fazer essa retirada da célula de gordura com o recurso, seja com agulhas ou seja com eletrodos, colocar essas substâncias na corrente circulatória e não utilizar para gasto energético. E aí a partir do momento que eu entendo isso, eu preciso combinar um tratamento como esse com atividade física, com um estímulo de ação lipolítica, que a gente tem aí plataforma vibratória, corrente russa, academia, alguma coisa, porque senão, fisiologicamente, na circulação, tudo isso vai ser captado novamente e armazenado na célula de gordura, porque ela faz isso, a função dela é essa, certo? Então, assim, é um recurso extremamente eficaz, que tem inúmeros artigos publicados e comprovando isso já desde aí 1980, algumas referências, 90 mais forte, e 90, 2000, muita coisa, e que a gente pode utilizar, porque o equipamento, pensando em tecnologia, é um equipamento que vai variar entre R$3.000, R$4.000, então a gente pensa num baixo custo de investimento e possibilidades de alto resultado. Então vamos pensar nisso aí para que a gente possa estar oferecendo um bom resultado, tá? Então, fazendo um resumo do que a gente pensou enquanto eletrolipólise, é um grande recurso para ação lipolítica, atua comprovadamente no adipócito, acelerando a função dos receptores fisiológicos, fazendo com que o organismo comece a trabalhar mais novamente, porque por algum motivo essa ação fisiológica está reduzida, vai atuar fazendo a clivagem para fazer a liberação dos componentes intradipositários, isso vai ser jogado na corrente sanguínea e aí a gente precisa acelerar o processo de gasto, certo? Fechando aqui, estou vendo algumas perguntas sobre os parâmetros. Vamos fazer um resumo dos parâmetros então. Equipamento de eletrodo ou agulha? Se a gente falar em eletrodos, pode usar gel neutro ou gel com princípios ativos, tempos variáveis de 40 a 60 minutos, intensidades máximas até 5 mA, seguindo um padrão de segurança para não fazer lesão tecidual, e a frequência 25 Hz como a indicação de maior referência na literatura para a eficácia. Se falar no equipamento com agulha, tempo variável de 30 a 60 minutos, até 30 minutos se teu equipamento for de corrente polarizada, de 30 até 60 minutos se for um equipamento de corrente despolarizada, então respeitando isso para evitar riscos de intercorrência. Intensidade para agulha, as mais seguras são dentro das faixas de microamperes, então até 1 mA é uma faixa de segurança evitando riscos de lesão e aí consequentemente resultados eficazes, a literatura nos traz isso de forma importante, e a partir disso combinar essa técnica. Vocês podem combinar ela com corrente russa, podem combinar e devem combinar na mesma sessão com corrente russa, com plataforma vibratória, com outros recursos que façam o efeito da oxidação. E a oxidação é importante. E aí fica a dica que a gente pode no futuro começar a falar um pouco mais sobre essa oxidação. Existe uma forma de combinação da eletrolipólise que é mais recente, que é a eletrolipólise associada à carboxiterapia. Interessante, é uma associação mais recente, está sendo mais falada nos últimos tempos, e essa associação com a carboxi precisa respeitar os parâmetros do equipamento de carboxiterapia, a ação localizada e a ação da carboxi nos barorreceptores, certo? E aí a gente vai unir e associar isso.
Pode usar eletrolipólise associada a ultrassom, e deve, o ultrassom pelo efeito mecânico. Então, teu paciente tem uma ação, tem uma composição fisiológica de mais retenção de líquido, eletrolipólise associada à drenagem. É uma composição de tecido mais compacta, de gordura, eletrolipólise mais oxidação, que é a parte mais importante. Então, oxidar é algo que vai potencializar imensamente o teu resultado com o equipamento de eletrolipólise, ok? São parâmetros bem direcionados. Falar sobre eletrolipólise é algo que eu acho que, apesar de ser um equipamento que já existe há muito tempo, é o que vocês podem lançar a mão do que vocês têm aí, que talvez está do ladinho ali e a gente está deixando ele de lado. Ele vai potencializar seus resultados, sim, e associado melhor ainda, ok? Acho que a gente conseguiu fazer um resumo bem importante nesses 30 minutos de trabalho aqui, de conversa, de um recurso que pode sim ser utilizado por todos